Mas diante do atual cenário econômico, o que podemos esperar ou enxergar como boa alternativa para os nossos investimentos? Ramiro apresenta a sua ótica sobre os desafios que os governos mundiais terão que enfrentar pelos próximos anos e como você pode estar atento às oportunidades que podem surgir. Brasil e Estados Unidos já são mais do que suficientes para os investidores comuns, como eu e você. Mas como foi construído o pensamento do Ramiro Gomes Ferreira? De onde vem a sua filosofia de investimento que colaborou para a fundação do Clube do Valor, que tem hoje, sob a sua gestão, mais de 550 milhões de reais? Primeiras lições, desafios na carreira, a fundação do Clube do Valor. O Ramiro nos conta tudo isso agora. Consegue entender o que gerou a inflação mais alta que a gente está vivendo atualmente, a gente consegue entender por que o governo está com uma dívida maior em relação ao PIB, a gente consegue entender por que a taxa de juros subiu recentemente. Só que tem até uma frase do Buffett que fala isso, o espelho retrovisor ele é muito mais claro que o para-brisa. A gente consegue olhar para trás, entender o que aconteceu, o que formou isso, só que essa ideia de tentar prever o que vai acontecer é uma ideia que eu não acredito que é possível ser feito com consistência e com um alto grau de acerto. Sempre vai ter alguém que vai acertar, né? Isso é lógico, porque tem um monte de players fazendo um monte de previsões para lados até às vezes diametralmente opostos, então alguém vai acertar. Só que é uma ilusão acreditar que a gente vai acertar com consistência, vai conseguir prever movimentos, fazer leituras melhores do que a média do mercado. Então, acredito muito assim que o papel do investidor é conseguir entender, né, o que ele controla e o que ele não controla, e colocar todo o tempo, toda a energia, todo o dinheiro dele ancorado nas coisas que ele controla. Tem uma frase, né, que dita muito, né, que o segredo de investir bem é tu comprar na baixa e vender na alta. Essa frase é linda, essa ideia faz total sentido, só que o que acaba acontecendo? Né? Acaba acontecendo justamente o oposto para quem tenta fazer leitura macroeconômica. Se você for olhar todo o cenário atual, por exemplo, é um cenário pior do que o cenário anterior, o cenário de 2 anos atrás. Acabamos de ver os perigos de basear os seus investimentos em notícias. Mas diante do atual cenário econômico, o que podemos esperar ou enxergar como boa alternativa para os nossos investimentos? Ramiro apresenta a sua ótica sobre os desafios que os governos mundiais terão que enfrentar pelos próximos anos e como você pode estar atento às oportunidades que podem surgir. Dito isso, se tu vai fazer uma leitura do cenário atual, tu provavelmente vai entender que esse cenário vai continuar, que a gente vai continuar tendo os problemas que a gente está tendo atualmente daqui para frente. E se tu faz essa leitura, tu geralmente vai sair de ativos como bolsa de valores e entrar em ativos como renda fixa, que, por exemplo, está pagando mais porque a taxa de juros cresceu recentemente. Só que aí, se tu fez isso no passado, quando a bolsa bateu 130 mil pontos, o cenário era outro. Era um cenário bem melhor. A inflação não era tão alta, a perspectiva era melhor, tinha uma clareza que teriam reformas que seriam importantes para o Brasil, para as empresas crescerem. E era um cenário assim, era um céu mais de brigadeiro, ou um céu de brigadeiro. Então o cara que fez a leitura lá atrás, ele comprou bolsa 130 mil pontos e vendeu agora quando chegou perto dos 100, 110 mil pontos. Olha só que louco, né? O cara comprou na alta e ele vendeu na baixa. Então acho que o maior perigo do investidor seguir a leitura de cenários é que ele vai estar sempre fazendo o contrário do que seria o ideal para ele ganhar dinheiro com consistência, né, investindo em ações. Cara, a nível mundial, tá? O que a gente viu nos últimos anos? A gente viu uma grande injeção de liquidez na economia, né? Os governos, via de regra, ligaram a máquina de imprimir dinheiro, botaram muito dinheiro na economia e isso é dentre vários fatores, né, que estão levando a inflação a nível mundial estar mais alta do que anos anteriores. É claro que não é o único, né? Uma variável como inflação é uma variável que tem influência de centenas de outros fatores, mas eu vejo que um grande desafio dos governos é reduzir isso, vai ter que ser reduzido, né? Isso para mim é muito claro que vai ter que ser reduzido,
cuidando para não gerar uma recessão a nível global. Então, vai ter que conseguir encontrar aí o tempo, o equilíbrio para fazer essa mudança no modus operandi, né, de colocar muito estímulo para a economia, de imprimir muito dinheiro, de comprar muitos ativos, e vai ter que fazer isso, né, em via de regra, aumentando taxas de juros, aumentando um pouco taxas de juros, que é um processo que já foi iniciado, inclusive no Brasil, né, isso já está até quase no fim do ciclo, e equilibrar isso, né, fazer isso sem gerar uma recessão muito grande. No Brasil, acho que o ciclo de aumentar juros está chegando no fim. Não consigo ver assim, esse ciclo se perpetuar e seguir crescente a taxa de juros por muito tempo, até porque a taxa de juros é um desincentivo ao investimento produtivo. Se a taxa de juros está muito alta e a inflação começa a cair e o investidor que investe sem risco, né, comprando um ativo como o Tesouro Selic, por exemplo, começa a ganhar muito dinheiro acima da inflação, o que isso gera? Isso gera recessão, porque é um desestímulo a você investir em coisas que produzem, né? A montar empresas, investir em empresas, investir na expansão de uma empresa, porque o cara que tem dinheiro vai ter duas opções ali, ou ele ganha, sei lá, muito dinheiro investindo sem risco, ou ele corre o risco de não ganhar tanto dinheiro, correndo muito mais risco de perder dinheiro no meio do caminho. Então, com certeza, esse ciclo da taxa de juros do Brasil está mais para o fim do que para o início. E a gente conecta justamente, né, com aquela ideia do investidor que faz leitura macroeconômica, né? E esse cara que está entrando agora, porque a taxa de juros está mais alta agora e talvez ainda suba mais uma vez, ele é investidor que daqui a pouco, quando inverter a ordem, a taxa de juros começar a cair, ele vai querer sair da renda fixa, porque vai estar pagando cada vez menos, vai querer entrar na bolsa. O que vai ter acontecido? Vai ter justamente, possivelmente, né, visto aí patamares maiores da bolsa, e ele vai estar lá comprando de novo na alta e seguindo esse ciclo aí vicioso, né, que leva a perder dinheiro, né? Isso que eu acredito plenamente e vejo, né, muitos investidores cometendo erros, seguindo essa lógica de tentar prever o que vai acontecer. O que eu acho interessante, tá, para o investidor? Eu acho que todo investidor em ações, todo brasileiro que investe em ações, ele deveria diversificar a carteira em duas partes iguais. Metade comprando ações de empresas brasileiras e metade comprando ações de empresas norte-americanas. Por que isso, tá? Porque assim, ao investir no Brasil, o que está fazendo? Está comprando um mercado emergente. O que é um mercado emergente? Um mercado repleto de oportunidades. O Brasil é uma ilha de oportunidades, né, em vários setores, infraestrutura, saneamento, enfim, em amplos setores da economia. Tem muito assim a ser feito, tem muito mato alto para cortar, né, como um termo aí popularmente usado. Porém, como todo bom país emergente, também tem suas incertezas, também tem seus riscos, também não tem um nível de segurança jurídica assim como países desenvolvidos têm. Né? Tem toda essa questão eleitoral, essa polarização, às vezes o governo vai lá e muda regras e isso é negativo, é enxergado como negativo para o empresário, para o cara que empreende e quer gerar riqueza. Então tem suas oportunidades únicas e também tem seus riscos únicos. Não dá de jeito nenhum, eu bato muito pé nisso, para concentrar os investimentos somente em ações brasileiras. O Brasil é 2% do PIB mundial, não tem por que você colocar 100% da sua carteira de ações aqui. Mas acho que é uma excelente forma de ter uma exposição a emergentes. Já os Estados Unidos é uma dinâmica oposta, né? É um país desenvolvido, com um alto grau de segurança jurídica. Lá as regras são levadas muito a sério, né? Pisou fora da linha, fez algo errado, cara, tu vai ter sanções sobre isso. Não é mudado as regras do dia para a noite, né? É um país que tem maior estabilidade, mas por outro lado, é claro, as empresas norte-americanas, elas têm uma competição muito maior, né? É um ambiente muito melhor para empreender, para criar riqueza, mas também tem suas dificuldades, sua própria dinâmica em relação até mais dificuldade de crescimento em relação a um país emergente que tem muito ainda a ser feito. O que isso significa, tá? Se algo der muito errado no Brasil, por exemplo, esses riscos que eu comentei vierem à tona, né? E aí o investidor estrangeiro começa a sair, lá no Brasil o pessoal não é sério não, estão sempre mudando a regra, eu vou tirar meu dinheiro daqui. O que ele vai fazer? Ele vai tirar o dinheiro daqui, vai levar para os Estados Unidos ou para outros países e, consequentemente, o dólar em relação ao real vai aumentar. E aí o investidor que tem essa posição lá fora, ele vai ganhar no dólar mais alto. Então toda a crise interna do Brasil, né, para citar ali no período de 2013 a 2015, a gente teve uma crise interna.
O mundo inteiro estava crescendo e a gente não. O que aconteceu com o Ibovespa? Patinou, até caiu ali nesses anos e o dólar subiu muito, junto com as ações norte-americanas. Então o cara que tinha essa diversificação, ele ganhou muito dinheiro, mesmo tendo uma crise interna no Brasil. Então eu acho muito importante ter essa exposição a essas duas economias. Daí me pergunto, poxa, por que não China também? Por que não Europa? Por que não outras, né? Dito esse racional que é importante ter espaço, né, em países desenvolvidos com moeda forte, países emergentes com moeda fraca, acredito que as melhores opções a nível mundial são Brasil e Estados Unidos mesmo. Os Estados Unidos tem um ambiente, em relação à Europa, muito mais competitivo, um ambiente muito mais desenvolvido. E em relação à China, a gente ainda enxerga, eu particularmente ainda enxergo muita insegurança jurídica. Né? Eu sou contra essa ideia de investir com essas condições, né, sem ter essa segurança jurídica, e dito que o racional seria ter uma exposição a um país emergente, com moeda mais fraca, mas com muito espaço para crescer, e também um país desenvolvido, com moeda forte e uma dinâmica diferente, de Brasil e Estados Unidos já é mais que o suficiente para o investidor pessoa física daqui. Brasil e Estados Unidos já são mais do que suficientes para os investidores comuns, como eu e você. Mas como foi construído o pensamento do Ramiro Gomes Ferreira? De onde vem a sua filosofia de investimento, que colaborou para a fundação do Clube do Valor, que tem hoje, sob a sua gestão, mais de 550 milhões de reais? Primeiras lições, desafios na carreira, a fundação do Clube do Valor. O Ramiro nos conta tudo isso agora. Eu comecei bem jovem, tá? Comecei com 12 para 13 anos, incentivado por algo, acho que muitas pessoas começam da mesma forma. Talvez não com a mesma idade, mas da mesma forma, né? Tive um almoço na casa dos meus avós, e nesse almoço foi o filho do sócio do meu avô, foi o sócio do meu avô e os filhos, né? E o filho dele tinha 18 anos, era um jovem, cursava administração de empresas, que era uma faculdade que eu já pensava em fazer, né? Tava começando a pensar o que eu ia fazer da minha vida. E ele comentou que ele ganhava a vida especulando na bolsa. Eu nem sabia o que era bolsa, não sabia o que era ações, não sabia nada disso. E eu fiquei curioso, né? Eu sou um cara genuinamente curioso. Eu comecei a perguntar, cara, como assim especulando na bolsa? O que é isso? Como é que funciona? Ele falou, olha, sabe empresas como Petrobras? Eu falei, não, sim, já ouvi falar em Petrobras. Né? Parmalat? Sim, já ouvi falar. Elas têm ações na bolsa. E essas ações flutuam, sobem e descem. Então eu compro e vendo e ganho dinheiro assim. Eu pensei, poxa, isso tá legal, né? Eu sempre fui muito ambicioso, sempre gostei muito da ideia de ganhar dinheiro. E eu saí desse almoço no mesmo dia. Eu passei numa livraria que tinha ali perto da casa dos meus avós, comprei um livro chamado Bem-vindo à Bolsa de Valores. Me lembro até hoje, livraria Siciliano, de um shopping que tinha perto na casa dos meus avós. E aí eu li esse livro, um livro que explicava o que era uma ação, daí comecei a entender uma parte de uma empresa, explicava o que era a Bolsa de Valores, o ambiente que se negociam ações, o que era uma corretora, né, que é a ponte entre o investidor e os ativos que ele vai comprar. E aí li do livro, pensei, tá, beleza, vou começar a investir. Abri uma conta numa corretora, né, tinha que ter a assinatura dos meus pais. Coloquei lá um dinheirinho, né? Eu tinha R$2.000 guardados na poupança, que eu acumulei a minha vida inteira, né? Presente que eu ganhei quando eu nasci, presente de aniversário, então acumulei lá R$2.000 na poupança. Meus pais ficaram muito orgulhosos ali de eu estar começando a investir jovem, então cada um me doou R$1.000 na época e eu comecei a minha trajetória como investidor. Primeira ação que eu comprei foi de uma empresa chamada Abiara. Botei os R$4.000 em Abiara. Nem sabia o que a Abiara fazia, eu fui descobrir anos depois o que era a Abiara. Eu só vi ali que os caras falavam que ela ia decolar, botavam foto de foguete, era uma parada bem bizarra, assim. Comprei ações da Abiara e naquela semana eu ganhei tipo 11%, 12%. Né? Eu ganhei R$450 mais ou menos de lucro. Eu pensei, poxa, isso aí é bom, velho. Vendi minhas ações e pensei, cara, vou ficar muito rico, né? Que lá acho que era o salário mínimo da época. Era um grupo no MSN na época, MSN Messenger, em que lá o moderador do grupo falava, ó, estou entrando num trade aqui na Vale, nas opções da Vale. Estou comprando aqui a R$1 e a meta é vender a R$1,10. E esse cara meio que criava um plano personalizado por cada assinante desse serviço de sinais. Para mim, o plano era ganhar 1% ao dia. E eu sei, cara, 1% ao dia é possível. Né? Eu via que tinha dias que a bolsa subia 1%, 2%, tinha dias que a bolsa caía 1%, 2%. Eu entendi que eu poderia apostar na queda também. Se não, 1% ao dia me parece viável. Eu não fiz as contas, é óbvio, né? Se ganhar 1% ao dia, em poucos anos você é a pessoa mais rica do mundo. Fiquei ganancioso demais com aquela ideia de ganhar dinheiro rápido e fácil. Só que tinha um problema. Eu não tinha muito dinheiro. Eu não tinha muito dinheiro a ponto de, cara, 1% ao dia ser relevante. Eu devia ter uns 3, 4 mil reais e 1% ao dia seria R$40 por dia.
Não era o que eu buscava, né? Na minha ambição, não, eu quero ganhar bastante dinheiro. Então mostrei esse plano para o meu pai e convenci ele a investir 20 mil reais dele nessa jogada. Aí 1% ao dia era bacana, né? 200 reais por dia, pega aí 20 dias úteis, aí tá falando de um salário de 4 mil reais 10 anos atrás, para um moleque de 18 anos, aí era massa, né? Resumo, não fiz nenhum estudo, né? Fui muito na ganância e na ganância não ouvi as pessoas que falavam que aquilo tinha bastante risco. Enfim, né? 1 mês e meio depois, mais ou menos, tinha perdido 30%. Naqueles 20 mil reais viraram mais ou menos 13 mil. E aí eu senti na pele, né, o que acontece quando as pessoas falam que a dor de perder dinheiro ela é muito mais intensa do que o prazer de ganhar proporcionalmente. E aí o que eu fiz? Eu quis recuperar rápido. Eu ainda estava aquele viés da ganância e quis recuperar rápido. E o que eu fiz? Uma leitura macroeconômica. Estava tendo uma discussão nos Estados Unidos entre democratas e republicanos para aumentar o teto de gastos do governo. E eu li muito sobre aquilo. Eu li muito sobre aquela discussão. Basicamente, né, o Obama estava gastando muito dinheiro, era o presidente da época, democrata, e bateu no teto de gastos, no limite que ele podia gastar, estava chegando perto do teto de gastos, e se batesse o teto de gastos, eles deveriam parar de gastar dinheiro. Se o governo federal para de gastar dinheiro, o país para. Basicamente, todos os serviços públicos param. As pessoas param de receber salários. A parada é dar o termo acho que era shutdown, né? É desligar o país. E aí os republicanos, eles, claro, né, aproveitaram, como toda boa discussão política, para falar, não, peraí, não é bem assim, né, vamos negociar esse aumento. E o que eu fiz de leitura, né? Eu de 18 anos aqui no sul do Brasil, lendo as notícias que todos os maiores players do mercado também estavam lendo, eu pensei, não, é óbvio que eles vão chegar num acordo. Nos Estados Unidos não vai desligar, isso não faz nenhum sentido. Descobri que isso já tinha acontecido no passado, sempre chegava a um acordo, se chegarem a um acordo, a bolsa vai subir, é lógico. E aí eu comprei opções da Petrobras. Para quem não sabe, opções é uma forma que te permite alavancar os resultados e correr muito mais risco, é claro. Até o pessoal chama, né, opções de um cemitério do malandro, porque muita gente perde muito dinheiro na malandragem de achar que ia ganhar muito dinheiro. Resumo, peguei aqueles 13 mil reais, comprei 1.000 opções da Petrobras a 13 centavos, 10 mil opções da Petrobras, sei lá quantas opções, tem que fazer a conta aí, mas eu comprei, eu lembro que era 13 centavos, achando que vai sair a notícia, a Petrobras vai subir, as opções vão subir, eu vou ganhar muito dinheiro. E aí, como toda boa leitura macro, ela não deu certo. Talvez já tivesse precificado isso, eu não sei. Simplesmente não deu certo. Eles seguiram lá na discussão, depois até de fato teve a aprovação do teto de gastos, mas a minha opção, ela passou a valer 1 centavo, e eu nem conseguia vender a 1 centavo, ou seja, eu perdi literalmente todo o dinheiro que eu tinha ali. E aí, lá pelas tantas, 1 ano e meio depois, eu comecei a estudar quem eram os maiores investidores da história. Aí eu comecei a fazer a coisa do jeito certo. Em vez de ouvir lá um picareta que prometia uma coisa impossível de entregar, que era 1% ao dia, eu comecei a ver, não, quem é o melhor aqui? Quem é o maior? Daí eu descobri o Warren Buffett. Descobri o Warren Buffett, meu Dino me deu o livro que ele tinha, né, a biografia do Warren Buffett, eu li, achei fantástico. E comecei a entender, poxa, o Warren Buffett tinha um mentor chamado Benjamin Graham, que é um grande investidor muito conhecido na indústria de investimentos. Ele já morreu faz muitos anos, mas foi um cara que foi um ícone assim, no mercado. Eles formaram vários investidores vencedores. Walter Schloss, Joe Greenblatt, nomes pouco conhecidos, né, da maioria dos investidores. Eu comecei a estudar aqueles caras, estudar o método deles e percebi que, cara, eu queria trabalhar no mercado. Eu queria fazer o que eles faziam, eu queria analisar ações, queria ser analista de ações. Aí que eu comecei a entender como é que era investir de verdade. Que é ter um processo muito claro, etapas no processo, rigor técnico, saber o que está fazendo, diversificar, entender que não é para ganhar um dinheirinho rápido e sim que é dinheiro de longo prazo. E aí, a partir daí, né, a minha carreira começou a andar. Mas foram aí 7 anos fazendo bobagem na bolsa até virar a chave. Né? E eu vejo que muitos investidores começam fazendo bobagem também, mas aprendem um pouco mais rápido. Eu demorei para aprender, mas graças a Deus eu aprendi. Acho que um ponto importante, né? O cenário tão incerto é uma constante na bolsa. Se for olhar, qualquer ano passado teve motivos, fatores para tornar o cenário um pouco incerto.